Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e eu vou continuar hoje a série de vídeos que eu estou fazendo sobre indicações de livros para se estudar música. E hoje eu vou falar desse método que é o Berklee, Método Moderno de Guitarra, volumes 1, 2 e 3 do William Leavitt. Bom, mas antes de falar desse livro eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, comente o que vocês estão achando, tá, desses vídeos. Bom, nesse canal tem mais de 300 vídeos aí que eu vou falar sobre música, sobre política, sobre filosofia, sobre literatura, que geralmente são assuntos que eu leciono, coisas que eu estudo, né? Aqui, falando especificamente sobre esse livro, como eu sempre saliento, durante muitos anos houve um limbo, né, nas informações no ensino da música no Brasil, em especial no que se refere ao estudo da guitarra, tá? Claro que havia e ainda há professores de grande relevância no Brasil, né? Mas a informação é escassa, a informação é desencontrada e às vezes a informação não é nem verdadeira, né? E esse livro aqui da Berklee, por exemplo, ele é um livro para estudo tradicional de guitarra. Então, se você tem uma pegada em querer estudar, quer começar a estudar guitarra pelos clássicos, vamos dizer assim, se a sua referência é um Van Halen, é o Slash, é o Steve Vai, o Satriani, o Eric Johnson, esse livro aqui talvez não seja para você. A não ser que você queira aprofundar no sentido de estudar guitarra tradicional com partitura, né? Primeiro, né? Você precisa de ler partitura e de uma forma, claro, linear, porque o que eu acho dos métodos em geral é que a grande vantagem de se estudar através de um método é a linearidade do ensino, né? E aí vocês veem, por exemplo, eu trazendo um monte de livros aqui, às vezes sobre o mesmo assunto, por exemplo, sobre o assunto harmonia. Tem uma pancada de vídeos onde eu falo sobre harmonia musical, de vídeos que eu ainda vou publicar sobre livros sobre harmonia. Por quê? Porque os livros, às vezes, primeiro, não existe um livro que vá conter toda a informação sobre o estudo de harmonia. Segundo ponto, às vezes um determinado autor ele vai focar num determinado ponto da harmonia, ele tem uma determinada corrente de abordar a harmonia, então, mas a vantagem de um método é o ensino linear da música. Então, esse método, ele é um livro que, se não me falha a memória, ele é um livro da década de 60, tá? Então, logo, ele é um estudo tradicional sobre a harmonia, tá? Ele, como eu disse, ele é vendido no Brasil como um livro de estudo da Berklee. Se vocês pesquisarem esse autor, vocês vão ver que ele realmente, inclusive os direitos desse livro são reservados à Berklee Press, né? Ou seja, a editora da Berklee. Mas, como eu disse, ele é um livro tradicional, então ele não vai entrar em tantos detalhes sobre ensinar você a ler partitura ou como você deve ler partitura. Ele traz exercícios básicos, tá? Mas ele não vai entrar ali na teoria musical de como se ler perfeitamente um compasso e tal. Ele já parte do pressuposto que você tem alguns conhecimentos relacionados à teoria. Lembrando que, como eu disse, como esse livro é um livro antigo, então digamos que apesar de que a utilização da tablatura é bem mais antiga do que as pessoas pensam, ele é um livro que parte do pressuposto que você já tem conhecimentos elementares sobre música. Então, ele não vai se deter muito nessa parte, né? Ele vai falar sobre acordes, sobre os desenhos móveis dos acordes, né? Mas, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um blues em sol dueto. Ele já é a partitura aí e você que se vire aí para ler os charts e essas abreviações aqui, que quer dizer a repetição do acorde, né? Como é um compasso 4x4, 4 vezes dentro do mesmo acorde, né? Às vezes ele não vai tecer tantas informações sobre
um determinado assunto. E aí ele vai trazer um estudo que é parecido com o estudo do que a gente faz quando vai estudar violino, que é estudar as escalas por posições, né? Então, depois, aí qual que é a escala na quinta posição, na terceira posição, a abertura do dedo, faz a abertura do mindinho, ou a extensão do quarto dedo, ou a extensão do primeiro dedo. Então, os exercícios, por exemplo, de palhetada dele são todos na partitura, tá? Eu estou querendo achar aqui, por exemplo, um estudo sobre estilo que eu fiz aqui. Eu levei um bom tempo para poder tirar esse estudo, justamente porque ele por exemplo, ele tá tabela de simplificação dos acordes, então ele já traz de cara o dominante, qual é? Mas ele não fala quais são as notas que compõem. Ele traz o dominante 7, 9, né? Aqui, que é totalmente diferente daquele livro que eu trouxe para vocês anteriormente sobre acordes. Por isso que eu digo que não existe um livro perfeito para a gente estar estudando música, né? Guitarra, por exemplo. A gente não tem um método assim que englobe todas aquelas coisas, a harmonia. Você sempre tem que ficar captando, digamos assim, posições e estudos de professores diferentes. Então, por exemplo, o primeiro estudo rítmico, então, ele traz em cima, aqui ó, né, os andamentos que eu fiz, né, a leitura, a repetição dos acordes lá em cima, então já traz uma série de informações aqui, né, um estudo simples, né, dá alguma dificuldade com relação à divisão das notas, né, porque não é uma divisão onde as notas estão valendo aí as mesmas coisas, as ligaduras, enfim. Ele vai fazer revisão da primeira posição, revisão da segunda posição, terceira posição. Só futuramente é que aí ele começa a trazer coisas mais complexas, né? Por exemplo, solo em Ré, né? Aí as passagens de acorde ele traz aqui, mas ele não traz, por exemplo, o voicing, que está aqui, então ele traz a base, é como se fosse uma espécie de chord melody, né? Que ele vai trazer o arranjo. Então, para quem tem interesse em fazer esse estudo mais formal da guitarra, ele é um método interessante. Porém, se a sua referência, a sua intenção é tocar rápido, no sentido de tocar o mais rápido possível, esse livro aqui se parece mais com o estudo tradicional de violão. É claro que ele é para guitarra, mas é no sentido, por exemplo, de um método do Henrique Pinto, né? E aqui estão os volumes, são os 3 volumes, né? Então não é um livro barato, tá? Mas como eu disse, para quem quer ter a documentação, quem quer analisar as formas que pode ser utilizado no estudo, então, por exemplo, ele vai trazer a escala de Dó maior em 12 posições. Então ele vai trazendo quais, ó, a posição 1D, 4D, 1B do outro lado, né? Então ele traz uma forma extremamente tradicional de se ensinar guitarra. Se você tem interesse, tá? É um livro interessante, como eu disse, como eu leciono música e sempre estou buscando informações novas, é um método que eu utilizo em algumas circunstâncias, não em todas, tá? Então fica aqui a minha indicação, Berklee Método Moderno de Guitarra, volumes 1, 2 e 3.